Olá, meus queridos. Hoje, então, na nossa última aula desse super intensivo, né? Chegamos até aqui, uhul. Então, nós vamos ver, então, um pouco sobre agricultura. Aí, só para finalizar, né? Então, a gente vai ver algumas características da agricultura do mundo todo, né? Então, é algo bem interessante, porque a gente vai ver que são diversas similaridades. Então, vamos, que esta é a última, então, aula desse nosso super intensivo de férias do CP7. Bem, para falar, né, sobre agricultura, temos que saber o que é. Então, né, o que é agricultura? Agricultura, então, é o cultivo do solo visando a produção de alimentos, seja para consumo humano ou animal. Então, é a plantação ali, né, tudo bonitinho. O consumo humano, então, é o que a gente já conhece, então as verduras, né, legumes, frutas e tudo mais, né, que fazem parte da nossa alimentação, não só, né, diversos grãos e tudo mais. E animal, porque a gente, né, depois de muito tempo, quando a gente domestica, né, diversos animais, a gente começa então a produzir alimento para eles também, né, para não ter que caçar, né, simplesmente até animal ali domesticado. Então, né, isso principalmente a soja voltado para o gado. Então, né, a gente já vê aí que mesmo sendo cultivo, né, visando a produção de alimento, ela já tem aí, né, duas vertentes, né, se é para o consumo humano ou consumo animal. É o nosso setor primário da economia, então a gente já discutiu isso várias vezes ao longo das aulas e desses super intensivos. Então, o setor primário é o setor da agricultura, né? Não só da agricultura, tem também a pecuária, mas é essa, né, atividade do campo. E ela ainda pode ser dividida em uma agricultura extensiva, então agricultura em grandes áreas com uso de pouco capital e com técnicas tradicionais. Então a gente planta num terreno muito, muito, muito grande, onde mesmo que haja perca, é tão grande a plantação que não é um problema tão sério. Então a gente não vai precisar se atentar muito a diversas coisinhas, a diversos detalhes para que a plantação seja, né, o mais bem aproveitada. Que a gente precisa ter apenas ali é uma grande extensão e vamos que vai dar de sorte. Então essa é a extensiva, então é de extensão. E tem a intensiva, que é a agricultura. Então, a agricultura intensiva é aquela agricultura que usa técnicas modernas. Então, resultando uma maior produtividade frente à extensiva, né? Isso é óbvio. Então, a gente vai ter um cuidado melhor. Né? Então, a gente não vai jogar qualquer semente, vai jogar sementes que a gente tem quase certeza que vão nascer. A gente vai cuidar ali bonitinho de nutrientes e tudo mais, não simplesmente jogar e, né, a Deus dará. Só que, obviamente, que a intensiva, por ter mais técnicas, por ter mais preocupação, muitas vezes acarreta em impactos ambientais. Como assim? A extensiva, em geral, a gente usa as técnicas tradicionais ali. Se nasceu, nasceu. Se não nasceu, vamos para outro lugar tentar plantar. Já na intensiva, já não. Meio que a gente, às vezes, força, né, a terra a dar. Então, a gente, né, dá os nutrientes necessários e tudo mais. Isso às vezes pode dar uma ou outra coisa muito ruim, mas a gente vai ver mais para frente. Bem, os sistemas agrícolas, então vamos dar uma olhadinha rapidinho neles. Pode ser agricultura familiar, como o nome já diz, né? É um cultivo por parte de uma família, geralmente uma propriedade ali pequena, onde a família mesmo planta, cuida da terra. Geralmente a agricultura familiar é voltada tanto à subsistência, então à própria alimentação da família, quanto ao comércio local. Grande parte mesmo dos alimentos que chegam às mesas dos brasileiros são originários da agricultura familiar. Então ali de, de fazendas aí próximas e tudo mais, né, sítios. Temos a agricultura orgânica, que é sem os agrotóxicos. Agrotóxicos, né, então seriam voltados a controle de pragas, né, veneno para pragas que comem a alimentação, que apodrecem e tudo mais. Só que muitas vezes eles são tão tóxicos para matar as pragas que também acabam fazendo mal para nós. Então é uma preocupação. Então a agricultura orgânica tem que ter mais um cuidado. Né? São outros métodos de controle de praga. Então isso até vai acarretar
uma produção menor e às vezes até um pouquinho mais caro devido a não ter esse cuidado, porque é muito mais fácil ir lá e jogar veneno em cima, controlar a praga e depois a gente vê no que dá, do que ficar já, né, olhando uma, né, por uma, tudo bonitinho. Então, são, né, produtos naturais, então geralmente mais saudáveis. Nem todo agrotóxico mata, né, nos mata. Há alguns sim que só fazem mal para pragas, mas é, também vai desenvolvendo aí a biologia explica isso muito bem, isso vai desenvolvendo seres mais preparados para lutar contra esse agrotóxico, e cada vez mais então vamos precisando de agrotóxicos mais venenosos. Então, geralmente, agricultura, né, os alimentos da agricultura orgânica são mais saudáveis. É ligado à agricultura sustentável, então, né, também um pouco disso do respeito à terra, que é intensiva, muitas vezes não tem, e apresenta uma menor safra frente a outras agriculturas. Geralmente, a orgânica e a familiar estão até certo ponto ligadas, até porque os agrotóxicos mais potentes, né, eles são muito mais caros. Então, às vezes elas estão interligadas, mas não é lei. Pode haver, né, agricultura familiar com uso de agrotóxicos, assim como pode ter uma agricultura intensa e tudo mais, orgânica. E temos a agricultura moderna, que, né, ela vai ter início ali após a Revolução Industrial, então começa a utilizar tecnologias, máquinas. Então esse maquinário, todas essas facilitações que surgem com a Revolução Industrial, então começam a ser usadas na agricultura. Falam, olha, a gente não precisa só, né, produzir roupa, produzir energia, a gente pode utilizar isso para a agricultura. E isso vai acarretar num grande aumento da produção agrícola, porque se planta mais e mais rápido, se colhe mais e mais rápido, o controle pode ser feito mais e mais rápido. Então são muitas vantagens que vão acarretar então no aumento da produção agrícola. E é interessante, mais uma vez, que pode estar tudo relacionado, pode ser uma familiar orgânica moderna. Pode ser orgânica e moderna, familiar e moderna, pode ser então várias coisas, obviamente, que vai ficando mais complicadas. A moderna essa exige mais uso de tecnologia, então mais requer mais dinheiro, a orgânica um outro cuidado, cada uma com as suas peculiaridades, mas podem ser todas juntas, como pode ser também nada disso. Bem, sobre a estrutura fundiária, né, o que é a estrutura fundiária? É como se organizam os terrenos de terra. Então eles vão ter duas grandes divisões, latifúndio, né? Então o que é latifúndio? São largas propriedades, mas largas mesmo. A gente discutiu já nas aulas que o maior detentor de terras no Brasil tem terras do tamanho do estado do Espírito Santo. Então, terras do tamanho de um estado. É algo muito grande. E o minifúndio, que são pequenas propriedades. Então, aí, o minifúndio é mais fácil, né? Mini. Latte pode pensar né, dilatado e tudo mais, né? Latifoliado também a gente vai ver em geografia, mas latte de largas e mini de pequenas propriedades. Geralmente, e sítios grandes, geralmente também são minifundos, porque os latifúndios são realmente largas propriedades. Mas aí a gente falou da agricultura familiar, geralmente é um minifundo. Temos também o sistema de plantation, que é muito comum no mundo tanto subdesenvolvido quanto no mundo colonizado. Então, o plantation foi um modelo agrícola, né, colonial altamente difundido na África, na Ásia e na América Latina. Também no Caribe e tudo mais ali que não se encaixa na América Latina, nas Guianas, mas vai ser então basicamente nas colônias europeias. Qual que é como se estrutura a plantation? Bem, é um tripé. O latifúndio, então largas propriedades. A monocultura, então plantar apenas um alimento, só, como tivemos aqui no Brasil. O café, a cana-de-açúcar, aqui a região central do estado, a laranja. Então é isso, vai plantar isso e só. E a mão de obra escrava, tudo isso visando diminuir o custo da produção para maximizar os lucros.
Então, esse tripé da plantation, latifúndio, monocultura e mão de obra escrava. Mais uma vez, cara, né, muito utilizado em basicamente todo mundo subdesenvolvido. Então, África, Ásia e América, né, abaixo dos Estados Unidos. Bem, e em geral, a agricultura mundial é organizada e dividida em dois modelos. A agricultura familiar, né, então voltada ao mercado interno, a gente já discutiu um pouquinho de agricultura familiar. Uso de técnicas rudimentares, então técnicas mais simples. Pode, obviamente, ter mecanização, mas é mais raro devido ao custo dessas máquinas. Você não vai ter uma colheitadeira para colher o seu fundinho de quintal. E além dessas técnicas rudimentares, a gente vai ter também queimadas, que é algo que acontece, né, nessa época do ano. Rotação de cultura, então não vamos plantar sempre a mesma coisa para ter o ano inteiro tomate. Um tempo é tomate, depois é milho, depois é isso, depois é aquilo. Tanto porque temos as épocas de cada alimento, como também temos aí a volta de nutrientes para a terra. Se a gente plantar só uma coisa, a terra vai começando a ficar pobre de nutrientes e vai deixar de ser fértil. Então a produtividade não é tão alta quanto a próxima modalidade que a gente vai ver, que é a agricultura comercial. Então, é o que a gente chama de agronegócio, que a gente anda vendo tanto o logo, o agro é pop. São voltados basicamente a commodities agrícolas, a gente discute um pouquinho de commodities na aula sobre produção mineral, que é aquela produção, então, bruta, sem trabalhar. Então, a gente está plantando soja, eu vou mandar o grão de soja, não vou transformar em farinha de soja, ou proteína de soja texturizada, ou, né, qualquer outra coisa que eu possa fazer com soja. Não, vou mandar o grão, e aí o país que estiver comprando que escolhe o que vai fazer. Então são os commodities, que a gente vende em grandíssima quantidade. No caso do Brasil, a soja voltada basicamente, né, a gente tanto usa quanto exporta para virar ração de gado. Então, monocultura de exportação. Então, se plantar uma coisa, é por isso que a gente fala tanto da soja, porque vamos plantar soja e é soja. Aqui, né, no interior do estado de São Paulo é muita cana-de-açúcar, cana-de-açúcar em tudo, e aí a terra deixou de ser fértil, vamos para outra terra, porque são muito grandes, que é, né, acaba sendo uma plantation moderna. Por que uma plantation moderna? Porque é exatamente a plantation sem uma parte do tripé, que é o trabalho escravo. A escravidão foi abolida no Brasil desde 1888, então não pode-se mais usar escravidão. Mas é o resto que não é criminalizado, eles continuam usando latifúndio e monocultura. E durante muito tempo da nossa história, foram sempre pegando o trabalho mais rentável para os lucros. Então, não pode mais mão de obra escrava, vão contratar gente pagando muito pouco, muita gente, para colher. Então, é uma espécie de servidão. Mas é uma plantation moderna porque não é necessariamente a escravidão, mas também muitas vezes não está longe. Hoje se emprega muita tecnologia, porque é mais barato você ter uma máquina do que pagar 10, 20 pessoas para colher, que é até outra discussão sobre essa questão. Bem, com as vantagens e o aumento do uso de tecnologias na agricultura, então passou-se a ver a relação próxima entre tecnologia e produção. Então a gente viu lá que a Revolução Industrial permitiu um grande aumento na quantidade de comida e veio junto com um grande aumento na população. Então necessitava essa combinação. Então a gente vai ver que vai ter uma relação muito forte entre tecnologia e produção. Como assim? Bem, os países que possuem tecnologia começaram a despontar em produção agrícola. Não precisava mais ter um grande terreno. Às vezes você com um terreno não tão grande, né? Então pensar que, por exemplo, o Brasil era toda uma plantação da Europa. Eu consigo, às vezes, com uma plantação não tão grande na Europa, sem ter que vir até as colônias, fazer uma plantação extremamente rentável, que eu não precisa fazer algo extensivo, eu consigo fazer algo intensivo, maximizando a produção. Então, o uso de tecnologias como técnicas agrícolas, novos estudos agrícolas e o maquinário. Então, a tecnologia né, engloba muito mais coisas, mas esses três primordiais. E a gente vai ver que, tá, então eu consigo maximizar num terreno pequeno. Só que se eu tiver um terreno grande e conseguir maximizar também para esse terreno grande,
vai ser mais vantajoso ainda. Então, imagina, por exemplo, no caso do Brasil, a gente maximizando, então, o nosso plantio que fizemos. Então, a gente vai ficar uma potência agrícola, e nós somos. Então, tecnologias, essas tecnologias todas, mais uma grande área para o plantio, vai ser a receita certa para o sucesso nesse mercado. Então, olha quais são os 10 maiores produtores agrícolas. A China, país gigantesco e com muita população. A Índia, país grande também com grande população. A União Europeia, né, como a gente já discutiu, ela como um todo se torna algo grande. Os Estados Unidos, que também é um país grande. E a gente. Né? Então a gente tem países muito grandes. Ah, mas e a Rússia? A Rússia tem um quesito um pouco diferenciado, porque a Rússia ali faz frio pra caramba, tem lugar lá que chega a menos 40 graus Celsius. Então, é complicado. Mas, né, esses países aí que estão mais perto da linha do Equador já se despontam melhor, com alguns climas mais bem definidos. Bem, a agricultura, então, é voltada para a exportação no mundo. Não, o mercado interno geralmente é por conta da agricultura familiar. Então, né, a produção de grãos, em geral, é voltada para a pecuária, então alimentos, virar ração para gado, que depois vai virar carne, ou em poucos casos vai dar leite. Então, mas a exploração aí é animal, certo? Então a gente vê aí que a agricultura acabou se tornando um grande mercado e muito rentável. Perfeito? E aí, por fim, né, vamos discutir um pouco sobre o mercado agrícola, que a gente viu que a agricultura é algo que faz parte da nossa história, a gente vê em história tudo isso, na disciplina de história. Só que se tornou um mercado muito rentável porque as pessoas têm que comer e houve um crescimento muito grande de população nos últimos séculos. Então já se tornou esse grande mercado, um mercado extremamente rentável porque as pessoas têm que comer. E certas coisas já foi adotado de maneira muito convicta nas alimentações, então vai se comprar, né? Só que a gente vai ter uma discussão um pouco sobre o mapa da fome. Olha que interessante. A África, grande parte da Ásia e da América Latina ainda vão manter a organização de terras do período colonial. Então, aquele sistema de plantation continua bem difundido em todos esses lugares, e todos esses lugares é mais que metade do mundo. O que sobra aí é basicamente a Europa. Então, né, é muita terra. Mas, e não só né, a organização né, das terras, então implantation, também algumas relações sociais devido ao contato da terra. Muitas terras hoje do Brasil, muitos latifúndios, são originários das capitanias hereditárias lá atrás do comecinho da nossa história colonial. Então mantém-se muito isso e isso vai provocar, obviamente, muitas desigualdades. Assim como também uma grande presença de população rural, muitas vezes. Mas aí a gente vai ter a monocultura, né, voltado para a exportação, e os grandes latifúndios. E latifúndios muitas vezes é indicativo, sim, de uma grande desigualdade social, porque acaba a renda sendo concentrada na mão de poucos. E agora, então, olha só que interessante, pessoal. Isso aqui é a população ativa no setor primário, então a população total de um país que trabalha ali na agricultura ou na pecuária. E notem que ali o centro da África, né, mais de 50%, bem mais escuro, Índia, China ali ao Sudeste Asiático, né, todo o Sudeste Asiático, né, Vietnã, Laos, Tailândia, Camboja, o Afeganistão também. Então olhem só, a América Latina já deu uma boa diminuída, a gente tem ali, o Brasil já está entre 10% e 30%, porque a gente mecanizou muito a nossa agricultura, mas vemos ali alguns países andinos, né, o Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, com entre 30 e 50, que é uma margem grande até. Então a gente vê uma margem de centro, então, aí na África e no Sudeste Asiático ali como países que têm mais de 50% de sua população trabalhando no campo. Agora só olha que interessante. Olha o mapa da fome. Quanto mais próximo ao vermelho, mais fome a população passa. E justamente os países andinos ali, Bolívia, Peru, Equador e Colômbia, o centro da África, em cinza é que não há resultados. Mas tudo indica que é a mesma coisa. Mas olha só a fome do mundo ali, centrada ali na África, no Sudeste Asiático. Então,
Como assim a população trabalha muito no campo, mas sente fome? Muito porque tudo que é produzido é exportado. Há relatórios da ONU que dizem que o mundo já produz alimento suficiente para que ninguém passe fome no mundo. Porém, a fome ainda é uma realidade no mundo todo e é uma coisa da além de tenebrosa. Então, pensarmos aí algumas coisas aí que a gente pode tirar desse estudo sobre a agricultura. Então, pessoal, finalizo então com esses pensamentos, refletir aí sobre a nossa estrutura de agricultura, e com isso terminamos o nosso super intensivo de férias, para que na semana que vem voltemos com tudo o nosso cursinho. Então, né, vamos que vamos. Agradeço a todo mundo aí que acompanhou toda essa nossa jornada. Espero que tenha sido boa, que tenha sido proveitosa. E para até uma próxima vez, até uma próxima oportunidade que a gente se encontre para discutir temas tão fundamentais como geografia e história. Muito obrigado a todos e até uma próxima.